Now, sometimes in doing this, now I think in my own little building here that we started many years ago, just with an old a bunch of concrete blocks and things, and it's kind of a sacred spot to us. Agora, algumas vezes ao fazer isto, então eu penso em meu próprio pequeno edifício aqui que nós começamos muitos anos atrás, só com um amontoado de velhos blocos de concreto e coisas tais. E é, de certo modo, um lugar sagrado para nós. We just hate to see it changed in one way because this is where God first began to meet with us, when we even didn't have a floor in it. But it's got to a place now till it's getting old, and we're in a building program here to fill this block with a church here. Nós detestamos isto, simplesmente detestamos vê-lo mudado, de alguma maneira. Porque é aqui onde Deus começou a se encontrar conosco, quando nem mesmo tínhamos piso nele. Porém, chegou ao ponto agora em que está ficando velho e nós estamos numa construção, programa de construção aqui, para completarmos este quarteirão com uma igreja aqui. Now, until then, I feel that when I come back off of the field where I won't hurt brethren and their messages and so forth, then it gives me the right to express my own opinion out of the pulpit here. Agora, até lá, sinto que quando voltar do campo, onde eu não vá magoar irmãos ou mensagens e assim por diante, então isto me dá direito de expressar minha própria opinião desde o púlpito aqui. And so, if you say I have been taught a little different, and then in this we just invite anybody that wants to come. See, there's nobody sponsoring it or anything. It's the tabernacle here. E assim, se você disser, eu fui ensinado um pouco diferente, e então nisto nós somente convidamos a todos que queiram vir, está vendo? Não há ninguém custeando os gastos disto nem nada. É o tabernáculo aqui. And anybody that wants to come, just welcome to come. Just come right on. So, I invite you to bring your Bible every meeting and bring a pencil and paper. E alguém que queira vir simplesmente tem toda a liberdade de vir, simplesmente venha. Assim eu o convido a trazer sua Bíblia a cada reunião e trazer lápis e papel. And now, with all the commentaries and so forth, I could not have brought all the books, so I just wrote right down each time upon paper here little notes from history and commentaries and so forth that I might be able to just read it from the notes here instead of having the book and turning to the pages. E agora, com todos os comentários e assim por diante, eu não poderia ter trazido todos os livros. Assim, eu só escrevi, anotei cada vez no papel aqui, pequenas notas da história e comentários, e assim por diante, de modo que pudesse simplesmente ler as notas aqui, ao invés de ter o livro e revolver as páginas. However, when it comes to the scripture, we'll use the Bible. And then in the commentary I'll explain or the history, who the historian was that said it, and so forth. Entretanto, quando se refere à Escritura, nós usaremos a Bíblia. E então no comentário eu explicarei, ou na história, quem foi o historiador que disse isto e assim por diante. Then in the event of the coming book, well then we can type it up all right then and can get everything the ditto right. Então, naturalmente, no evento do futuro livro, ora, então nós poderemos datilografar tudo isto, certo? Então, e poderemos fazer com que tudo seja acertado. Now we will do everything that we can to start early and let out as early as possible. It'll be 8 days meetings, Sunday through Sunday. Agora nós faremos tudo o que pudermos para começar cedo e deixá-los tão cedo quanto possível. Serão 8 dias de reuniões de domingo a domingo. This morning I am starting the first chapter of Revelation, of the book of Revelations, and Revelations is set in 3 parts. Esta manhã estou começando o capítulo 1 de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e o Apocalipse está subdividido em 3 partes. And first 3 chapters is what we'll be dealing with in these 8 days, when one church age could take us a month.
but we'll just have to hit the high places, as we call it. Then when you get the book, it'll be written out more in detail. E os primeiros 3 capítulos são com o que nós estaremos tratando nestes 8 dias, quando uma era da igreja poderia nos requerer um mês. Porém, nós só teremos de abordar os pontos principais, como se diz. Então, quando você obtiver o livro, ele estará escrito em mais detalhe. Now, Revelations, the first 3 chapters deals with the church. Then the church disappears. We see it no more until the end time. Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos tratam com a igreja. Então, a igreja desaparece. Nós não a vemos mais até o tempo do fim. From Revelations 1 to 3 is the church. Revelations 4 to 19 is Israel, a nation. And 19 to 22 is both together and the plagues and the warnings and so forth at the end. De Apocalipse 1 a 3 é a igreja, Apocalipse 4 a 19 é Israel, uma nação, e 19 e 22 são ambos juntos, e as pragas e as advertências e assim por diante, no fim. Set in 3 parts. See? And we're taking the first 3 chapters pertaining to the church and the church age that we're living in. Subdividido em 3 partes, está vendo? E nós estamos tomando os primeiros 3 capítulos relativos à igreja e à era da igreja em que estamos vivendo. Now, first it may seem kind of dry because we have to go back and make a foundation. Agora, primeiro, pode parecer um tanto insípido, porque nós temos de voltar e fazer uma fundação. I've prayed and studied and done everything that I could to try to get the feeling of the Holy Spirit which way to set this that the people will see it. And that you might, in seeing it, be enlightened and cause you to come closer to Christ. For we're at the end time. Eu orei e estudei e fiz tudo o que pude para tentar obter o sentimento do Espírito Santo. De que maneira a posicionar isto de modo que o povo veja e que você possa, ao ver isto, ser esclarecido, e isso faça com que você se aproxime mais de Cristo, porque estamos no tempo do fim. And it's such a marvelous thing as I've been studying the histories to find how that church began and how it pulled off and what taking place and to see that little seed of God move through every one of those ages, completely go out nearly in one place. E é uma coisa tão maravilhosa, conforme tenho estudado a história, descobrir como essa igreja começou e como ela se desviou e o que aconteceu. E ao ver que essa pequena semente de Deus passou por cada uma dessas eras, extinguiu-se completamente, quase, em determinado ponto. Now, tomorrow night we'll begin and have a chart here, not a chart, but a blackboard that I want to kind of teach it from a blackboard. Agora, amanhã à noite, nós começaremos e teremos um gráfico aqui, não um gráfico, mas um quadro negro, pois eu quero, de certo modo, ensinar isto no quadro negro. I believe the Sunday school teacher, one of them has a blackboard, I see it in the back. I'm going to have the janitor bring it up and put it here in the front so I can teach from that blackboard and write it out so you'll be sure and you can draw it on your paper and so forth and get it close as we can bring it. Eu creio que o professor da escola dominical, um deles, tem um quadro negro. Eu o vejo na parte de trás. Eu vou pedir ao zelador para trazê-lo, colocá-lo aqui em frente, de modo que eu possa ensinar nesse quadro negro e escrever isso de modo que vocês estejam assegurados. E vocês possam desenhar isto no seu papel e assim por diante. E entender isto o mais exato que pudermos trazer. But I want to just say this before starting. To see the beginning of the church age and to see how the apostles, the doctrines, and things that they taught and the principles of the Bible. Mas eu só quero dizer isto antes de começar, ao ver o começo da era da igreja e ao ver como os apóstolos, as doutrinas
e coisas que eles ensinavam e os princípios da Bíblia. And then to see that church about the second round of apostles, how it began to fade away, the real true teaching. E então, ao ver essa igreja por volta da segunda etapa de apóstolos, como ela começou a se desvanecer, o real, verdadeiro ensino. The third round getting way away. By the fourth round, it had faded out into a lukewarm. The church brought forth a lukewarm church and then a spirit-filled church. A terceira etapa, afastando-se muito mais. Por volta da quarta etapa, ela havia gradualmente se tornado morna. A igreja produziu uma igreja morna, e então uma igreja cheia do Espírito. Which I say this with godly respect to every man's religion. From the beginning to this time, the real true church has been a Pentecostal church. It is true God has reserved this church. O que eu digo isto com respeito piedoso à religião de todo homem. Desde o começo até esse tempo, a real e verdadeira igreja tem sido uma igreja pentecostal. É verdade. Deus reservou esta igreja. Now I often wonder when Jesus made the remark, said, "Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom." I often wondered what that meant, but I understand it now. E frequentemente me pergunto, quando Jesus fez o comentário, disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu frequentemente me perguntava o que isso significava, porém eu entendo isto agora. Last week we had a meeting at Shreveport, Louisiana, the greatest spiritual meeting I ever went into in my life. Shreveport. Semana passada nós tivemos uma reunião em Shreveport, Louisiana, a maior reunião espiritual de que eu já participei na vida. Shreveport. I had a couple of days of vacation. And I went down in Kentucky with a brother, Wood here, one of the deacons of the church, or trustees, brother, to hunt. Eu tinha alguns dias de férias e fui a Kentucky com o irmão Wood, aqui um dos diáconos da igreja, ou administradores, melhor dizendo, para caçar. We went into the woods, I shot the first squirrel. And I said, I'll just wait because someone comes here with some dogs. And I said, I'll just wait till the squirrels come back out of the holes that are up in the trees. Nós entramos na floresta. Eu tinha atirado no primeiro esquilo e eu disse, eu vou esperar um pouco, porque alguém passou com alguns cães. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair das tocas. Eles subiram correndo nas árvores para as tocas e se esconderam agora. I said, when they come out, I'll sit here and wait because it's real cold and frosty and ears are burning and, you know, the keen winds coming through the hollers. I said, I'll just wait till the squirrels come back out. Disse, quando eles saírem, eu vou me sentar aqui e esperar, porque estava muito frio e gelado, e as orelhas ardendo. E você sabe, o vento penetrante passando pelas grotas. Eu disse, eu vou esperar até que os esquilos voltem a sair. No more than sit down until the Holy Spirit said, rise. Go up in the place that you call Sportsman's Holler, there I'll speak with you. Mal tinha acabado de sentar quando o Espírito Santo disse, levanta-te e sobe ao lugar que tu chamas Grota do Esportista. Ali eu falarei contigo. I went up into this place that I named Sportsman's Holler because I named those hollers myself so I know where it was at. Eu subi até esse lugar que eu chamava de Grota do Esportista, porque a razão por que eu mesmo dei o nome a essas grotas, de modo que soubesse onde estava. Sportsman's Holler was because I went in there and saw 16 squirrels sitting on one tree, shot the limit, left the rest of them there and went away. And that's the sport, the thing to do. So then I called it Sportsman's Holler. Grota do Esportista foi porque eles tinham... Eu fui ali e vi 16 esquilos numa árvore. Matei o limite, deixei os demais ali e fui embora. E isso é o esporte, a coisa a fazer. De modo que eu a chamei Grota do Esportista. He referred to me the place that you call Sportsman's Holler. Not that he called it, but I called it that.
E ele me referiu o lugar que tu chamaste Grota do Esportista. Não que ele o tenha chamado, mas eu o chamei assim. Then I went up at the head of that holler and sat down under a white oak tree and waited about a half hour, nothing happened. I laid myself on the ground, prostrated myself on the ground, laid my hands out. Then he spoke to me. Então eu subi ao topo daquela grota e me sentei sob um carvalho branco e esperei cerca de meia hora e nada aconteceu. Eu me deitei no chão, prostrei-me no chão, estendi as mãos, então ele falou comigo. And when he did, the words that he revealed to me on this very scripture that we're coming to this morning, I've never seen it before in all my life. E quando falou as palavras que ele me revelou sobre esta mesma escritura que estamos chegando esta manhã, eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. And then when I got to Shreveport, Louisiana, a woman who is a gifted woman, her name is Mrs. Schrader. E então, quando eu cheguei a Shreveport, Louisiana, uma mulher que era uma mulher dotada, seu nome é a Senhora Schrader. Many years ago when the angel of the Lord met me down here at the river the first time and appeared in that light and the words that he spoke there, 11 years later, when I walked into a meeting, this little woman rose and spoke in tongues and interpreted. It was word for word the same thing that angel said. Muitos anos atrás, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo aqui embaixo, no rio, a primeira vez, e apareceu naquela luz, e as palavras que ele falou ali, 11 anos mais tarde, quando entrei numa reunião, esta pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou. Foi palavra por palavra a mesma coisa que aquele anjo disse.